Caros irmãos, queridas irmãs, o Evangelho deste 23º domingo do tempo comum começa dizendo que grandes multidões acompanhavam Jesus. Nós sabemos que Jesus chamava a atenção das pessoas porque falava como quem tem autoridade, porque curava os doentes, fazia milagres, expulsava demônios. Naturalmente as pessoas se interessam por essas coisas, ficam curiosas ou então procuram obter a solução de algum problema sempre que aparece alguém que tem supostamente algum tipo de poder que cura, algum fenômeno sobrenatural. As pessoas têm a tendência de procurar essas coisas. No entanto, o Evangelho faz uma distinção clara entre os discípulos e a multidão, porque a multidão não se compromete. A multidão se aproxima de Jesus, como eu disse, por curiosidade, também porque procura obter alguma vantagem, algum benefício, mas não se compromete, não perde nada, não abre mão de nada. Jesus, então, mostrando que Ele, sim, quer salvar a todos. No entanto, a sua preocupação não é com a quantidade, mas é com a qualidade dos discípulos. Jesus não procura dizer aquilo que agrada as pessoas. Então ele se volta para essas grandes multidões e começa a dizer algumas condições, algumas exigências para segui-lo, para ser discípulo dele. E são exigências, para ser redundante, bastante exigentes. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então vejam que Jesus coloca essa condição. Tanta gente o seguia, mas Jesus não quer ninguém pela metade. Ele nos quer por inteiro. Ele não quer que ninguém fique em cima do muro. Como diz lá o livro do Apocalipse, frio ou quente, porque aquele que for morno, ele o vomitará. Jesus coloca aqui então como é que nós devemos ser cristãos autênticos, seus discípulos, seus seguidores. É necessário esse desapego de si mesmo, a renúncia de si mesmo, para amá-lo sobre todas as coisas, para amá-lo mais que tudo. E Jesus pode exigir isso, ele pode pedir isso, é justo, é direito dele, porque ele é Deus, e nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Não fosse assim, essas condições que Jesus coloca para o discipulado seriam absurdas. Imagine qualquer pessoa dizer isso, que você precisa amá-la mais do que você ama o seu pai, a sua mãe, mais do que você ama os seus filhos, mais do que você ama a si mesmo. Mas Jesus, com justiça, pede que nós o amemos assim, de todo o nosso coração, mais do que a nós mesmos. Veja que
Existe aquele mandamento lá do Antigo Testamento que diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus pede que nós o amemos mais do que a nós mesmos. É necessário esse desapego. Então, a multidão são aquelas pessoas que, bom, até hoje, se em algum lugar existe alguém que supostamente faz curas, tem ali uma aparição de Nossa Senhora traz uma mensagem, porque fulano é exorcista, ele expulsa os demônios, ele faz milagres. As pessoas vão alvoroçadas atrás. Mas Jesus quer discípulos. Jesus quer verdadeiros seguidores, não como nas redes sociais, né? As pessoas procuram seguidores e, para terem seguidores, são capazes de fazer todo tipo de coisa para chamar a atenção das pessoas. Jesus não. Olha, se vocês querem ser discípulos meus, é necessário se desapegar, amá-lo com um coração indiviso, amá-lo de todo o coração. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo. Aceitar as exigências do Evangelho. Então, se por um lado as pessoas pensam: bom, eu sou católico, eu vou à missa, eu rezo o terço, o que é que eu ganho com isso? Quais vantagens, quais benefícios? O que é que eu vou lucrar fazendo essas coisas? Será que vale a pena, né? Jesus aqui está dizendo o contrário. Nós temos que estar dispostos a perder, porque de fato Ele nos promete a vida eterna, a salvação. Todo mundo quer ir para o céu, mas nós temos que estar dispostos a pagar o preço. E, como dizia Santa Teresa, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, nós todos deveríamos nos perguntar: o que foi que eu já perdi por causa de Cristo? Do que eu precisei abrir mão? E do que eu estou disposto a abrir mão? Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então vejam que é radical. É uma entrega, é um abandono confiante nas mãos de Jesus, que Ele exige para que alguém seja seu discípulo, para que alguém seja cristão. Eventualmente eu terei que abrir mão de certos relacionamentos, talvez um namoro, uma amizade, deixar de frequentar certos ambientes, abandonar certos hábitos maus, certos vícios, para viver de acordo com o Evangelho, porque não é o Evangelho que vai se adaptar à minha vida, ao meu estilo de vida, aos meus gostos, aos meus desejos, aos meus caprichos, mas é o contrário. Conversão é mudança de mentalidade. Eu terei que abrir mão de algumas opiniões que eu tenho, se elas forem contrárias ao Evangelho, à palavra de Deus, à doutrina da igreja. E a fé supõe justamente essa adesão a Jesus, a Deus, a sua verdade revelada a nós, assentimento de inteligência e de vontade, obediência, esse desapego de que fala Jesus. Então, carregar a cruz não significa só aceitar as contrariedades, as adversidades, os sofrimentos que nós não entendemos, mas continuamos mesmo assim confiando em Deus. Mas
é a cruz de viver conforme a palavra de Deus, a cruz da castidade, a cruz da honestidade, a cruz da generosidade e assim por diante. Então, muitas vezes é necessário abrir mão de outras coisas e pessoas que nós amamos, mas que não podemos amar mais do que amamos a Deus, do que amamos a Jesus. Quem não me ama mais não pode ser meu discípulo. E Jesus conta então duas parábolas, faz duas pequenas comparações. A primeira dizendo: se alguém vai construir uma casa, primeiro calcula os gastos, senão você lança os alicerces e depois não tem dinheiro para dar acabamento, não consegue terminar a obra. E as outras pessoas, vendo isso, caçoarão, dizendo: começou, mas não terminou. Se você vai construir uma casa, se você vai fazer uma obra qualquer, você primeiro faz as contas. Você vê se tem condições de fazer aquilo. Também ele diz: se um país entra em guerra contra outro país, um rei declara guerra contra outro rei, ele precisa ver se ele consegue ganhar a guerra, porque ele declara guerra, aí depois ele vê que ele tem 10 mil soldados, o outro tem 20 mil, 30 mil. Como é que ele vai ganhar essa guerra? Vai passar vergonha. Então Jesus faz essas duas comparações dizendo: nós, se temos o desejo de segui-lo, se queremos ser cristãos, se queremos ser católicos, nós temos que saber quais são as implicações disso, e se nós estamos dispostos a pagar o preço ou não, porque senão nós ostentamos o nome de cristãos, de católicos, como aquelas pessoas que dizem assim, né? Ai, nossa, eu sou muito católico, todo ano eu vou uma vez para a Aparecida. A pessoa não vai à missa na igreja, na rua da casa dela, mas ela acha que ela é muito católica porque uma vez por ano ela vai para a Aparecida. Eu sou muito devoto de Nossa Senhora, né? Então a pessoa se engana e acha que engana os outros, né? Então Jesus diz: pensa bem, o que significa ser meu discípulo? Porque você não pode sê-lo pela metade. Você não pode ficar em cima do muro, você não pode ser morno. Seja de verdade, seja autêntico. E o que ele pede é amor incondicional, irrestrito. Não somos nós que colocamos condições. Eu não posso customizar uma religião, fazer uma religião sob medida para mim, um cristianismo, um catolicismo feito segundo os meus critérios. Santo Agostinho dizia: se eu escolho, se eu seleciono na palavra de Deus aquilo em que eu vou crer e aquilo em que eu não vou crer, então não é na palavra de Deus que eu acredito, é em mim mesmo. Então, quando a minha opinião e a doutrina da igreja coincidem, então aí eu sou católico, né? Mas quando a minha opinião é diferente, aí eu fico com a minha opinião e deixo de lado a doutrina da igreja. Então, você só acredita em si mesmo, não é na palavra de Deus. Por isso Santo Agostinho dizia: credo ut intelligam, creio para compreender. Primeiro eu acredito, depois que eu acreditei, aí eu procuro entender. Porque os pensamentos de Deus, diz a primeira leitura, os desígnios do Senhor são insondáveis. E nós só podemos conhecer alguma coisa se Ele nos concede o seu Espírito, se Ele nos dá a sabedoria, é que nós podemos conhecer alguma coisa. Então, se eu percebo que a minha mentalidade não está em sintonia, em consonância com a
palavra de Deus com a doutrina da igreja, se eu percebo isso, então automaticamente eu devo mudar a minha opinião. No mesmo instante, no mesmo momento, eu creio para entender. Eu submeto a minha inteligência, a minha vontade, àquilo que Deus diz. Vamos então pedir a Jesus que neste 23º domingo do tempo comum nos dê a coragem de nos desapegarmos de nós mesmos para amá-lo, para segui-lo, para sermos verdadeiros discípulos dele, verdadeiros cristãos, verdadeiros católicos, que vivem a sua fé não pela metade, que dão a Deus o seu coração não pela metade, mas por inteiro. Que Ele nos ajude a tomar essa decisão, a não ficarmos ali junto com a multidão, não nos comprometendo, não colocando em jogo, em risco a nossa vida, mas ao contrário, dando a nossa vida por amor a Ele, que deu a vida por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.